Tudo bem, gente? Meu nome é Rogério Tomás, sou jornalista, moro em Mendoza, na Argentina, onde faço mestrado em estudos latino-americanos, e eu queria contar hoje para vocês algumas histórias sobre o Pinochet, o ídolo da extrema-direita no Brasil, especialmente da família Bolsonaro. Algumas histórias que no Brasil são pouco conhecidas, na verdade até pouco conhecidas até mesmo no Chile. E eu queria dividir isso com vocês hoje. O vídeo vai ser um pouquinho longo, mas eu peço paciência e fiquem até o final, porque no final vai estar o melhor, que é a história do Pinochet, que tem relação muito simbólica com a rachadinha da família Bolsonaro, que está aí sendo investigada aos trancos e barrancos, avançando a investigação. Pois bem, todo mundo sabe, como eu dizia, que o Pinochet passou 17 anos matando, sequestrando e torturando gente no Chile. E não apenas no Chile. Ele também cometeu atentados, acredite se quiser, para quem não sabe, nos Estados Unidos. Ele assassinou seus agentes no exterior, assassinaram o ex-chanceler, o ex-ministro das Relações Exteriores, Orlando Letelier, com uma bomba em plena Washington, capital dos Estados Unidos. E os agentes do Pinochet também assassinaram o Carlos Prates na Argentina. Carlos Prates era ministro do governo Allende, ministro das Forças Armadas, do Exército. Algumas coisas que o pessoal talvez não saiba no Brasil, que o Pinochet ele foi condenado por corrupção, foi condenado por genocídio, passou boa parte do final da vida em prisão ou brigando para se livrar da prisão. Inclusive foi preso na Inglaterra, vou colocar aqui para vocês, em 1998, ele era inclusive senador vitalício. O Chile estava num período chamado Democracia Tutelada, e o Pinochet foi preso na Inglaterra pela Scotland Yard, a mando de um juiz espanhol, Baltasar Garzón, que investigava crimes do Pinochet contra cidadãos espanhóis e contra vários milhares de cidadãos chilenos. Só lembrando que a ditadura do Chile matou mais de 3.100 pessoas e mais de 1.200 ainda estão desaparecidos. O Pinochet foi identificado que ele roubou 17,8 milhões de dólares ao longo da sua temporada como ditador do Chile. Isso dá mais de 1 milhão de dólares por ano, imagina isso. E teve que devolver uma parte da fortuna, não foi devolvida mais porque os crimes pelos quais ele conseguiu fazer essas falcatruas acabaram prescrevendo, mas uma parte deles não prescreveu e ele teve que devolver, a família dele teve que devolver quase 2 milhões de dólares para o povo do Chile. E agora uma informação que certamente você não sabe, muito provavelmente, a não ser que você seja um estudioso da história do Chile, do processo ditatorial do Chile. O Pinochet ele não foi o líder principal do golpe de setembro de 1973. O Pinochet, na verdade, só aderiu ao golpe na véspera, exatamente na véspera, 10 de setembro, só aderiu completamente. Ele vinha dialogando com os golpistas, e eu vou já dizer o nome deles todos aí, dos principais. Ele vinha dialogando, mas ele não dava a certeza plena que ele ia participar da tentativa de golpe, que acabou sendo exitosa para eles. Então, só na véspera, 10 de setembro, menos de 24 horas antes da Marinha tomar Valparaíso e aí começar a desencadear o golpe, que acabou com a destruição do Palácio La Moneda, com o bombardeio do Palácio Histórico da Presidência do Chile. Só menos de 24 horas o Pinochet aderiu e deu a palavra, garantiu que ia participar do golpe. Uma coisa que quem estudou um pouco o Chile sabe, o Pinochet meses antes, acho que 3 meses antes do golpe de setembro, ele debelou, barrou uma tentativa de golpe, um tancaço, como se diz no Chile, que usaram os militares golpistas, tentaram para derrubar o Allende. E foi o Pinochet que debelou essa tentativa de golpe, ou seja, ele realmente era alguém que defendia o governo Allende, defendia o governo eleito pelo voto, mas com o tempo acabou sendo convencido pelos golpistas
de que o Allende tinha que ser derrubado, mas isso de fato só foi concretizado a menos de 24 horas do golpe. Isso é algo impressionante, porque afinal de contas o Pinochet, na verdade a gente só conhece, a não ser quem tenha estudado bem a história do Chile, a figura da ditadura é o Pinochet, é o cara que é onipresente, a imagem, o nome dele em relação à ditadura do Chile de 17 anos, que terminou em 1990. Os líderes verdadeiros, os golpistas que tramaram tudo e com participação direta da CIA, Central de Inteligência dos Estados Unidos, são o José Toribio Merino, o Sérgio Arellano Stark, Arturo Iovani, Gustavo Leigh e o Sérgio Huidobro Justiniano. Esses 5 são sim os verdadeiros líderes, os verdadeiros cabeças do golpe contra o Salvador Allende. E o acordo com o Pinochet era que essa junta militar ia se revezar no comando, o presidente, entre aspas, biônico, ia sair dessa junta, desses nomes, eles iam se revezar e iriam entregar o poder aos civis novamente em dentro de 5 ou 7 anos. Só que o Pinochet não aceitou isso, fez de tudo para se manter à frente do governo e a ideia dele era ficar até o final da vida, gente. Era essa clássica figura do ditador que só sai do poder quando morre, mas acabou sendo derrotado pela sociedade civil chilena. E para se manter no governo, Pinochet inclusive matou vários de nomes dentro das Forças Armadas, enfim, no Chile, que poderiam eventualmente assumir o seu lugar, podiam questioná-lo na sua condução do país. Tem 2 livros que contam isso bem detalhado, de forma bem detalhada, que é um livro do Carlos Basso, que se chama La CIA em Chile, e outra de um brasileiro, o brasileiro Luiz Alberto Muniz Bandeira, que viveu no Chile e escreveu um livro muito potente, muito vigoroso, em termos de conhecimento, quase 600 páginas, em que ele disseca o processo histórico chileno naquele momento e é chamado La Fórmula para el Caos, a fórmula para o caos. Fala desde antes do processo eleitoral, até mesmo antes da eleição do Allende. São 2 fontes principais que contam esses detalhes sobre o Pinochet e o processo golpista. E agora sim, o que interessa para muita gente. O que é que o Pinochet fez que faz lembrar que dá para comparar com Rachadinha? Pois bem, em 1979, Pinochet lançou esse livro aqui, El Dia Decisivo, o Dia Decisivo, final do segundo semestre de 79. Esse livro, obviamente, ele mandou imprimir milhares e milhares e milhares de cópias. Esse livro foi distribuído em todos os órgãos públicos do Chile, bibliotecas, escolas, toda e qualquer repartição pública do Chile tinha esse livro. E, obviamente, ele mandou distribuir também entre os integrantes das Forças Armadas. Desde o alferes, o mais baixo posto lá, o soldado raso, sei lá, não entendo bem dos rangos militares, mas foi distribuído para todo mundo. Agora a cena é a seguinte: os soldados, por exemplo, os oficiais lá, recebiam um livro e se sentiam prestigiados. Pô, tô recebendo um livro do comandante Pinochet, maravilha, que beleza. Só que aí eles eram surpreendidos, chegava no final do mês e vinha o desconto no salário equivalente ao valor do livro. É isso mesmo, o Pinochet arrancou dinheiro de soldados, cabos, sargentos, enfim, todo mundo do exército descontava do salário dos integrantes das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, descontavam um livro que era dele e que foi impresso, foi publicado por uma editora privada, comercial, a Andrés Bello. E é isso que vocês ouviram. O Pinochet, picareta, além de assassino corrupto, era um picareta a ponto de fazer entre aspas, uma rachadinha, obrigando, quase um dízimo, não é bem uma rachadinha, né? Mas quase um dízimo, arrancando dinheiro dos pobres militares chilenos, pobres que eu digo no sentido econômico, né? Porque era um bando de filho da puta que mataram muita gente
no Chile e até hoje, enfim, as famílias estão destroçadas em busca de informações sobre o paradeiro dos seus entes queridos. Pois é, Pinochet, quem diria, ladrão, picareta sem vergonha que roubava dinheiro até dos soldados do exército chileno. Essa história está contada nesse livro aqui, História Secreta do Chile, do Jorge Baradit. Esse aqui é o volume 2, é uma trilogia e eu recomendo muito. É um livro que não é um livro de história, embora no título tenha história, mas um livro mais de crônicas, reportagens, relatos, reconstituindo fatos marcantes e pouco conhecidos da sociedade chilena, do país, mas que até mesmo no próprio Chile são fatos pouco conhecidos, né? Quanto mais no Brasil. Então fica aí, eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui, que assistiu o vídeo, deixe sua curtida, se inscreva no canal e é isso, nós vamos passar esse vídeo até chegar na família Bolsonaro, né? O ídolo deles era um picareta igual a ele, esses milicianos que estão no comando do Brasil. Um abraço e até a próxima.